Está começando mais um devocional, o nosso devocional número 7, e hoje nós vamos entender o que é o pão da vida, que aparece na Bíblia em um único capítulo, mas é muito importante e a gente vai explorar minuciosamente como esse conceito está presente e o que ele significa. Vamos começar lendo os versículos em que ele aparece. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então aqui ele já declara, já mata a charada, que ele é o pão da vida e não há o que discutir. Em João 6,48, ele fala de novo que é o pão da vida. E no versículo 51, ele fala de novo que ele é o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne e que eu darei pela vida do mundo. Vocês podem perceber que tudo está no livro de João e tudo está no capítulo 6. Se vocês lerem o capítulo 6, vocês vão achar tudo o que eu vou falar aqui. Inclusive, eu acho que vocês poderiam dar uma pausa no vídeo, ler o capítulo 6 para entenderem todo o contexto e depois voltar para o devocional. Então vamos lá, gente. Jesus fala de que esse pão é a minha carne. Então a gente vê aí uma ideia um pouquinho canibal, né? Comer a carne é algo agressivo. Por que comer a carne? Porque uma coisa tão drástica assim tá na Bíblia. Antigamente, os povos praticavam canibalismo, tanto para a espiritualidade quanto para matar a fome. E eu tô falando dos povos que vinham antes de Jesus. O canibalismo, ele foi praticado em quase todas as religiões do mundo, antigamente, e em todos os continentes havia canibalismo. Ele era praticado tanto espiritualmente quanto para matar a fome, porque os povos naquela época não tinham fábricas, não produziam alimentos como a gente produz, não tinha agrotóxicos, não tinha nada disso. Então, em momentos de grave fome, eles acabavam matando uns aos outros para comerem. E também tem a questão espiritual, que eu vou explicar para vocês, porque esse é o ponto. Quando eles matavam, por exemplo, um boi, um povo matava um boi para fazer um ritual espiritual. Os rituais que matam animais não é matar e deixar o bicho morto. Eles matavam o animal, assavam a carne e comiam. Em todos os rituais são assim, inclusive nos rituais que eles faziam no tabernáculo, na época do que o judaísmo fazia isso ainda. O que acontecia? Antigamente, antes dessa época ainda da Bíblia, quando eles matavam um animal e comiam a carne, eles entendiam que eles adquiriam as características do animal que eles mataram. Ou seja, quando eles matavam um boi que era forte, eles achavam que se eles comessem a carne do boi, eles ficariam fortes como o boi. E eles faziam a mesma coisa com pessoas. Então, eles matavam uma menina virgem, uma jovem virgem, porque ela era pura, e comiam a carne dela para que eles ficassem puros como ela era pura. Conforme a sociedade foi ficando civilizada, eles começaram a substituir o corpo literal por outros alimentos, mantendo o mesmo significado. Então, eles pararam de matar as pessoas, conforme a civilização foi se desenvolvendo, e começaram a ter alimentos que substituíssem o corpo. E comiam esse alimento e faziam os rituais para que esse alimento tivesse o mesmo significado, a mesma essência espiritual do que o corpo tinha antigamente. Então agora, as pessoas não vão mais comer a carne de uma pessoa. Elas vão fazer um pão ou pegar outro alimento, criar um ritual em cima daquele alimento para santificá-lo, e a partir disso elas vão comer e sim ter os mesmos benefícios que elas teriam quando comiam o corpo. Esse foi o processo de desenvolvimento
dessa tradição religiosa. Jesus, ele não era a favor do canibalismo. Como essa ideia estava entranhada na cultura do povo, Jesus precisou usar dessa cultura para explicar ao povo o que ele queria. Se ele falasse de um jeito mais literal, de um jeito mais claro, mais direto, talvez as pessoas não fossem entender o que significa, porque estaria muito longe da realidade delas. Da mesma forma que para nós hoje comer o corpo está muito longe da nossa realidade, antigamente não comer o corpo estava longe da realidade deles, entenderam? Então Jesus usou essa ideia de comer o corpo para expressar uma verdade espiritual. Foi uma forma dele explicar o que significava o corpo dele. O cronograma, deixa eu tirar a imagem aqui antes. Do que a gente vai estudar acontece em 3 fases, tá? De dia acontece a multiplicação de pães e peixes, que é o que eu vou ler para vocês daqui a pouco. À noite, nesse mesmo dia da multiplicação, Jesus anda sobre o mar e faz um milagre, que é o andar sobre o mar é o próprio milagre, né? E depois, no outro dia, ele conta para o povo que ele é o pão da vida. Ele fez a multiplicação dos pães e peixes para preparar o povo, para que fique gravado na memória e para que o povo compreenda o que significa pão. E ele andou sobre o mar também porque ele fala sobre milagre nesse dia que ele explica sobre o pão da vida. Então, tudo foi uma forma de preparar o povo para receber essa notícia que ele dá de ser o pão da vida. Vamos começar então na multiplicação de pães e peixes. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? A multidão inteira estava vindo. A Bíblia fala que era 5.000 pessoas, se eu não me engano. Estava vindo para ouvir Jesus, porque Jesus falava e as pessoas gostavam de ouvi-lo. E Jesus fala: Olha, tá vindo um monte de gente, como é que a gente vai alimentar todo mundo? Então, eu analisei 3 coisas aqui. Primeiro que o povo não pediu por pão, foi Jesus quem ofereceu. Esse foi o primeiro ponto. O segundo é que Jesus queria alimentar o povo. Ele não fez isso por obrigação, ele queria. Ele não precisava ter falado disso se ele não quisesse. E outra coisa é que Jesus conhece a nossa necessidade antes mesmo de nós. Jesus sabia que o povo sentiria fome. O povo não precisou dizer para ele, ele já sabia. E muitas vezes Jesus sabe o que a gente precisa sem a gente precisar falar para ele. E talvez ele saiba que a gente precise de coisas que nós pensamos que a gente não precisa. No versículo 9, eu vou falar só o versículo porque tá tudo em João 6, tá? Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Aqui nós temos 2 situações. Lá no meio da multidão, Jesus tinha que alimentar 5.000 pessoas. E só tinha um menino com 5 pães e 2 peixes, ou seja, não tinha mais nada de alimento e 5 pães e 2 peixes jamais alimentariam 5.000 pessoas. E a Bíblia conta que Jesus fez a multiplicação, e vocês podem ler lá para saber como é que ele fez a multiplicação. Quando ele fez a multiplicação e o povo comeu, eles ficaram saciados. Foi mais do que enganar o estômago, como a gente fala. Não, eles comeram de verdade, comeram muito, ficaram saciados, eles não precisavam e não queriam mais. Recolhei os pedaços que sobejaram, então além do povo ficar saciado, sobrou, para que nada se perca. Então Jesus transforma aquilo que é insuficiente em coisas abundantes. E ele fez isso em outros momentos, não Jesus diretamente, mas Deus fez por meio de Elias, por exemplo, a multiplicação do azeite e da farinha. Tudo o que ele nos dá deve ser utilizado em algum momento.
Nada deve ser desperdiçado. O pão que Jesus dá para nós, a própria carne dele, como ele diz, não deve ser desperdiçado. A gente tem que saber usar isso. E ele nos dá para nos saciar. Não é para tapar buraco, é para saciar de verdade. A multidão que estava lá, no outro dia, atravessou o mar para encontrar Jesus. Ou seja, Jesus multiplicou os pães, todo mundo comeu, se saciaram, aí sobrou, aí eles recolheram o que sobrou para não jogarem fora. Ele andou pelo mar nesse tempo para atravessar o mar e a multidão atravessou de barco atrás. E Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que não me buscais, não pelos mesmos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Ou seja, a multidão correu até Jesus e eles viram os milagres que Jesus fez. Eles viram que Jesus andou sobre o mar. Eles viram que Jesus multiplicou os pães. E Jesus falou: vocês não estão me buscando por causa dos milagres. Vocês estão me buscando porque vocês ficaram saciados. Então aqui Jesus, ele faz uma distinção entre milagre e saciedade. O pão não é a mesma coisa que milagre, porque o milagre não sacia. Uma pessoa que ora e é curada, ela foi curada, e isso é uma coisa muito grande, mas ela não foi saciada, porque não é o milagre que sacia. Quem sacia é Cristo, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Então, o primeiro objetivo do pão da vida é a vida. Mas não é uma vida qualquer, é uma vida eterna, para sempre, e ao mundo. Não é uma vida para elite espiritual, é uma vida para o mundo, para todos. É a partir do momento que você comer deste pão, você terá essa vida, mas a gente vai entender como é que a gente come desse pão um pouquinho mais à frente. Nunca terá sede do quê? A gente nunca vai ter sede, nunca vai ter fome do quê? Não é de coisas carnais. Ah, eu acredito em Jesus, então agora eu não preciso mais comer. Não, tu vai precisar comer para sempre, enquanto tu estiver vivo nessa terra. Mas que fome é essa e que sede é essa que Jesus está prometendo saciar? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida, ou seja, Jesus não está falando da vida física, ele está falando da vida espiritual. E ele também está dizendo que esse pão é um pão espiritual. E a fome que nós temos é a sensação de que algo essencial está faltando. E Jesus diz que nós teremos fome dele também. A gente vai ter uma fome espiritual, nós teremos uma sensação de que tem alguma coisa faltando na nossa vida. Diferente da fome física, que qualquer coisa que tu comer vai matar a tua fome, a fome espiritual ela é muito direcionada para Cristo. Então, se tu não comer da carne dele, tu não vai matar a tua fome. Tu pode comer um monte de coisas, essas coisas vão te inchar, mas tu vai continuar com fome, espiritualmente falando. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Tu não vai ter vida em ti mesmo, tu não pode ter vida em ti mesmo.
A nossa vida espiritual, ela vem do Pai, ela vem de Jesus. Então, não tem como tu viver espiritualmente por conta própria. Tu não pode dizer eu vou viver porque eu quero viver. Não. Essa vida tem que ser dada pra ti de algum jeito. E a Bíblia fala também que o objetivo do pão da vida é te ressuscitar. Eu o ressuscitarei no último dia. Então aqui é aquela promessa da vida eterna, de uma ressurreição real e verdadeira. Onde comer o pão da vida? Ok, eu entendi qual é o pão da vida. Eu entendi quais são os benefícios de comer esse pão. Eu sei que eu tô sentindo fome e agora como é que eu vou comer desse pão? Jesus disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Se por meu Pai não lhe for concedido. Então, temos 3 critérios aqui para comer o pão da vida. O primeiro é ir até Cristo. O segundo é crer em Cristo. E o terceiro é que Deus conceda, que Deus permita e nos escolha. Como é que eu vou até Cristo? Com oração, eu vou até Cristo orando a Ele, buscando por Ele em oração, lendo a palavra e obedecendo Ele. Eu vou a Ele com minhas ações. E crer nele, não basta ir até Ele, porque eu posso até orar, ler a Bíblia e não estar muito convencida disso. Entende? Então não basta tu fazer isso uma vez e pensar, eu vou fazer para testar, para ver se vai dar certo, para ver se eu vou sentir alguma coisa. Não. Tem que ser crendo, tem que ser com fé. Então eu preciso ir até Cristo e crer em Cristo. E tem que ser concedido por Deus. Deus tem que nos escolher, nós somos escolhidos de Deus. Se você está aqui assistindo esse devocional, se você sente falta de Deus, se você sente fome espiritual, se você sente que tem algo faltando na tua vida, se Deus colocou essa fome em ti é porque você foi escolhido. Então te foi concedido comer deste pão. E tem outras passagens bíblicas que a gente pode pensar nessa ideia de pão da vida, e é citado aqui no mesmo capítulo que a gente leu tudo isso até agora. Assim, nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então, o maná, ele veio como uma forma também de anunciar quem era Cristo. O maná teve toda uma influência lá no Antigo Testamento e na história judaica, que foi muito importante, de alimentar o povo que estava passando pelo deserto. O maná fez com que o povo sobrevivesse. Mas, mais do que isso, e além disso, o maná também representa Cristo, que é o pão que desceu do céu. O maná e Cristo desceram do céu. Porém, o único pão que dá vida eterna é Cristo. O maná, ele manteve o povo vivo fisicamente, mas ele não garantiu a vida eterna. A vida eterna é garantida pelo verdadeiro pão do céu. Então, para concluir o nosso devocional de hoje, comer o pão da vida é se aproximar de Cristo, ser remido por Ele e reconhecer o sacrifício dele na cruz. A Santa Ceia vem para nos lembrar disso. Então, quando a gente vai lá tomar Santa Ceia na nossa igreja e a gente vai comer o pão, geralmente toda a igreja lê aquele versículo da última ceia e que nós devemos comer para nos lembrarmos dele. Então, a gente come o pão da Santa Ceia para lembrar que Jesus é o pão da vida. Quem anda com Cristo recebe a vida eterna, a ressurreição. Então, o objetivo de Cristo, quando ele falou que ele era o pão da vida, era deixar claro para nós que por meio dele nós receberíamos a ressurreição.
por meio do corpo dele que foi sacrificado, a ressurreição seria alcançada por nós quando a gente se rendesse a ele. Jesus quer dar isso a você. Ele se entregou e ele decidiu fazer isso por conta própria. Deus enviou ele para a terra, mas antes de Deus enviar ele para a terra, ele concordou que ele seria enviado. Ele viu sentido no que ele fez, ele quis fazer isso. E a morte dele não foi em vão. Ele morreu e sofreu muito e ressuscitou, justamente porque ele queria que nós recebêssemos essa vida eterna. Devemos buscar a ele por amor e não por milagres. Então, os milagres não vão nos saciar. Por mais maravilhosos que eles sejam, eles não nos dão a vida eterna. Quem nos dá a vida eterna é Jesus. É mais vantajoso nós termos uma vida inteira com Jesus e sem nenhum milagre do que uma vida cheia de milagres, mas sem Jesus. E por último, sentir fome é sentir a falta de Deus. Quando você tem fome espiritual, você sente falta de Cristo, você sente que tem alguma coisa faltando na tua vida. E essa coisa é a presença de Cristo, é a tua intimidade com Ele. Pessoal, esse foi o devocional de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo devocional.